Olá, todo mundo! Eu sou Giovanni do Monte e vocês estão de volta ao Covil do Narrador. Faz muito tempo que eu não gravo nenhum vídeo aqui pro canal, pelo menos nenhum vídeo só eu, e isso tem me deixado muito frustrado. Ocorre que a vida tem andado diferente ultimamente e, enfim, eu não tenho conseguido oportunidade, tempo, sossego para estar aqui no computador, que nem agora. A faculdade, a vida da família, enfim, muitas coisas se conectam para fazer com que as coisas às vezes não andem como a gente quer, mas a saudade de jogar solo tem permanecido. E agora surgiu essa oportunidade, vamos ver se eu consigo dar sequência a essa campanha que eu tanto gosto, depois da vinheta. Então, muito bem, gente, vamos relembrar o que estava acontecendo na campanha. Vamos. Alessandro da Forja do Porto é um soldado que vivia comumente, bem simplesmente, bem como todo mundo, cumprindo as suas tarefas diárias na cidade de Portão do Leste, até que aconteceu uma invasão. Vindo do oceano a leste, a península onde fica o reino de Altares está sendo invadida. Navios atracaram e houve aqueles ataques de canhões e vieram os guerreiros monstruosos ali, que são os orcs, e a cidade começou a ser tomada. E houve então uma fuga em massa das pessoas, com a ajuda dos soldados que faziam parte da guarda permanente da cidade. As pessoas então tentaram se refugiar a princípio no forte, mas de lá do forte foi organizada então uma fuga realmente em caravana de todas as pessoas que puderam ser recolhidas, de todos os sobreviventes desse ataque, para ir em direção à capital do Reino de Altares, que no meu cenário é Alta Luz. Esse é o nome da capital. A viagem procedeu com algumas intercorrências em que o nosso herói agiu como batedor. E ele teve um momento interessante, não apenas os confrontos que ele teve no caminho e os obstáculos que ele teve que superar, mas ele teve um diálogo com uma pessoa numa das carroças da caravana, que aumentou ainda a sua curiosidade em cima do mistério que existe em seu passado. Ele tem uma marca de nascimento, que é quase como se fosse uma tatuagem feita na sua pele de nascença, que revela um grande destino. E isso é algo que parece que os anciãos, ou pessoas importantes dali da cidade já tinham conhecimento da existência desse destino, embora não tenham esclarecimento sobre o que ele seria. E tanto um dos oficiais lá da guarda da cidade de Portão do Leste, quanto essa senhora, estão dirigindo as informações para o Alessandro, fazendo com que ele procure em Alta Luz por uma clériga, uma sacerdotisa. O oficial que estava comandando as defesas lá acabou perecendo durante o ataque, depois de salvar o Alessandro, e essa senhora seguiu na caravana até a chegada à Alta Luz. E esse é o momento em que começa a nossa nova aventura, a chegada em Alta Luz. Eu pensei muitas vezes nessa chegada, o quanto ela é importante, o quanto ela é magnífica, porque Alta Luz é para ser uma das maiores e mais importantes cidades do grande continente. É uma cidade de pessoas esclarecidas, é uma das primeiras cidades do grande continente a ter uma universidade. E ali existe todo uma organização política que favorece as guildas de comércio, guildas de mercadores, guildas de ofícios, e existe o governo da nação de Altares. A rainha, inclusive, ela se chama Henriqueta de Alfonsos.
né? Ela governa com a observância de um conselho de nobres, né? que auxilia, e ela governa do alto de seu castelo, que é uma... O castelo ele fica no topo de um grande morro, sendo que a cidade de Alta Luz, toda ela é construída na subida desse grande morro, na subida de uma colina que vai culminar nesse morro, né, que é o Morro do Sopro Divino. Alta Luz, então, é uma cidade realmente alta, construída como se quase uma escadaria. As ruas são escadarias na subida dessa colina aí do morro que culmina. Então é uma cidade realmente fascinante. E o nosso herói, Alessandro, ele, na chegada à cidade, ele tratou primeiro de trabalhar. Ele foi designado para proteger as pessoas que estavam chegando, organizar o acampamento dos refugiados junto com outros soldados, né, organizar as defesas. Participou de vários treinamentos e alguns dias foram se passando assim. Até que ele teve um dia de descanso, um dia de folga. E esse dia de folga vai ser o dia em que ele procura pela sacerdotisa, que deve lhe dar esclarecimentos sobre o que significa o tal destino que lhe foi dado, o que é que significa essa marca de nascença que ele tem. Nós vamos então ficar sabendo disso aí, continuação da história agora. Muito bem, então. 2 ou 3 semanas depois, finalmente eu consigo gravar de novo. Nossa aventura vai começar na parte baixa da cidade. E eu vou fazer rolamento de cada cena. Aí nós vamos fazer o seguinte, são 3 cenas. Nós vamos estar na parte baixa da cidade. Depois, no meio do caminho, talvez, vamos dizer que está uma segunda sessão na subida da cidade. E aí nós vamos estar no pátio de um templo, onde eu vou encontrar com a sacerdotisa. E o que ocorre? Vai haver uma situação complexa para resolver lá nesse pátio do templo. A situação complexa eu vou deixar para definir ela depois, a natureza dela. Não vai ser um vilão que eu vou enfrentar, vai ser uma situação complexa, né? Algo que possa ser resolvido talvez como um enigma. Então nós estamos em zona urbana, certo? Eu acredito que eu sei para onde ir. E no caminho eu vejo um local assim. Lugar e curiosidade. Algo parece fora do lugar. Não é isso. Eu vejo muitos cavalos. Bom, devem ser os cavalos do pessoal do acampamento, cavalos de mercadores. Eu estou então uma rua muito movimentada e existe toda essa passagem de cavalos e muito barulho constante. O que vai ser o meu obstáculo aqui? Algo impede o personagem de sair da cena, de seguir o seu caminho, no caso. Seria uma armadilha, obstrução ou um monstro. Eu vou considerar que o grande problema é essa movimentação toda. Torna andar pela cidade muito difícil
e cansativo. Cansativo. Então, o meu obstáculo exige um teste. Que teste que eu vou fazer? E também existe o risco aí de algum animal arisco, né? Um cavalo arisco, risco de um alguém passando com o cavalo perder o controle do cavalo e o cavalo machucar, né? Machucar o Alessandro. E as impressões que ele tem de tudo isso, então, é que Alta Luz, nesse momento, é um porto seguro, né? Longe do porto. E só que aí ela se torna um aglomerado tão intenso e tão pesado quanto um enxame de abelhas, né? Então, um teste de saúde, por conta dessa situação extrema, para evitar esse cansaço, evitar que, para representar todo esse burburinho, né, o estresse dessa situação, eu vou usar um teste de saúde como sendo a minha obstrução dessa cena. Lembrando que esse é o foco do Alessandro. Então eu vou jogar 2 dados. Eu ia utilizar o dado do Google e deixar ele aparecendo no vídeo, só que eu estou sem internet no momento da gravação. E o dado mais alto, o que obtiver o valor mais alto, é o dado que vai ser considerado. Eu tive um 4. O cansaço então vai ser representado pelos pontos de energia que eu vou gastar para conseguir o 6 e não me machucar. Ou não perder pontos de vida nessa jornada pela cidade. Tá bem? Eu ando por ruas ascendentes, ruas estreitas, que funcionam como escadarias pelo morro. Eu chego a um lugar onde funciona um elevador. Ele é tracionado para cima e para baixo, no caso, ele é controlado por homens que manejam alavancas colocadas na forma de pedais. Eles pedalam juntos para fazer o elevador subir e descer. O sistema complexo de roldanas faz com que a força dele seja multiplicada por muitas vezes. Então eles conseguem carregar um número elevado de pessoas, dependendo do peso delas, para cima e para baixo, indo de uma rua a outra. E eu vou ter que pagar esses homens, por sorte eles cobram um pouco. Não chega a descontar a riqueza do meu personagem. É algo trivial, algo comum. Vamos ver se vai acontecer alguma complicação nessa minha passagem de um nível ao outro da cidade. Temos sim. E algo prendeu o grupo, o personagem. Então, o que aconteceu foi exatamente nesse elevador. Uma das cordas que sustenta esse elevador se arrebenta bem no meio do caminho. Eu vou ter que fazer um teste de rapidez ou sutileza para evitar de cair de lá do elevador, porque ele não é um elevador fechado. Ele é simplesmente uma plataforma que vai sendo levantada, praticamente encostada à parede. Então, no momento que ele dá aquele solavanco, eu vou precisar fazer um teste de sutileza. Ai, tirei um 2. É muita energia que eu vou ter que gastar. Mais ainda. Pra eu evitar de cair, né? Vou gastar mais 4 pontos. Agora o problema é o seguinte. Eu evitei de cair. Havia mais pessoas. Pergunta ao oráculo se havia mais pessoas comigo nesse elevador. Não, tava só eu na hora. Então eu evitei de cair. Não preciso me preocupar em segurar ninguém. Agora eu tenho que escalar. O elevador não vai funcionar por um bom tempo, mas eu tô com pressa. Então eu vou tentar escalar essa estrutura dele e chegar até lá em cima.
Eu discuto com os homens que trabalham ali e digo, não interessa se vocês vão consertar e tal, eu vou subir. Eu preciso de um 6, porque força não é o meu foco. Senão eu vou ter que gastar energia de novo. Deu 3, então eu preciso de gastar mais 3 de energia. Nossa, eu tô quase exausto. Mas eu cheguei ao nível mediano da cidade de Alta Luz. É uma área onde funcionam mercados, onde existem residências mais luxuosas, de gente mais importante, né, da burguesia. E vamos ver que outros detalhes a gente descobre. Já estamos na cena 2, tá, gente? Chegamos na cena 2. E eu tive 2 conquistas. Vamos anotar aqui. Se eu não descansar, eu tive 2 conquistas. A princípio, não quero descansar. Tá? Chegamos na cena 2. E vai me chamar a atenção nessa cena. Eu vejo uma pessoa diferente. Existem marcas do passado aqui. Marcas do passado. Uma pessoa diferente. Eu pisei numa bola da minha cachorra aqui. Que susto também. Marcas do passado. Eu tô pensando. Existe uma estátua. Pertencia. Era uma cidade que se. Uma estátua que se referia a uma pessoa importante da cidade. De muito tempo atrás. E essa estátua está danificada. Existem pedaços da estátua que foram depredados. Mas isso já faz muito tempo. A pessoa diferente é alguém de uma espécie que não faz parte do reino de Altares, que não é comum se ver em Altares. E eu noto que essa pessoa está observando aquela estátua. E não sou a única pessoa que fica olhando e percebe que existe alguém diferente ali. Alguém nunca visto, alguém incomum, né, para essas redondezas. Eu vou precisar recorrer ao Mansa Burro aqui, que é para minha listinha de coisas, anotações, para saber quais são as espécies presentes em Altares, no reino de Altares, para colocar uma espécie que não estaria normalmente em Altares, colocar como esse visitante aí. Gente, eu fiz o sorteio aqui e deu um Goblin. Goblins são normalmente desprezados e até odiados no grande continente. Entretanto, este Goblin específico é conhecido, ele é famoso, ele é um Goblin civilizado, digamos assim. E ele pode ser reconhecido facilmente pelas lendas, pelas histórias. Então algumas pessoas ali na volta reconhecem que ele é aquele indivíduo, que ele é aquele fulano Goblin, e por isso ninguém está hostilizando ele. Mas claro, pessoas vão indo e voltando, né, indo ali, indo cá, indo de um lado pro outro. Algumas pessoas param e olham para ele, outras pessoas seguem seu caminho olhando para ele, assim meio disfarçados ou não tão disfarçados. E eu percebi esse movimento, o quanto ele chama atenção, enquanto ele está olhando aquela estátua depredada. E o fato de que ele usa trajes, talvez, distintos. Como se ele fosse um aventureiro requintado. Eu não tenho, ou tenho história. Com o conhecimento da história, eu presumo que este Goblin é o lendário
dar um nome pra ele. Stratovarius. Esse é o Goblin Stratovarius. Ele é um bardo. Essa é a minha suposição, a partir do conhecimento de história. Porra, não é o Stratovarius. Mas eu acho que é. Eu continuo achando que é. Deu um ali. Não é essa exatamente a função da mecânica da suposição. Mas eu vou considerar que o meu personagem supôs, e mesmo estando errado na suposição, acredita piamente nisso. Agora, porque eu iria confundir ele com o Stratovarius, talvez pelos trajes, né? Stratovarius seria um Goblin bardo lendário. Eu acho que eu iria... tentar interagir com ele e me precipitar em perguntar alguma coisa pra ele. Eu vou interagir com ele. Vou interagir com ele. Você é o lendário Stratovarius, o Goblin bardo reconhecido. Eu já ouvi falar de você. E ele olha pra mim e fica... Ó! Ele é mais baixo que eu, mas ele olha de longe. Ó! Eu fico assim, poxa, será que eu sei falar a língua dele? Ou se ele fala a minha? Você entende a minha língua? Eu falo pra ele assim. E ele... Mas é claro! Mas é claro! Minha pergunta agora é pro oráculo. Eu sei que a minha suposição está errada. Ele não é o Stratovarius. Mas ele vai fingir que é o Stratovarius? Ou ele está fingindo que é o Stratovarius? A primeira pergunta é... se ele está fingindo. Não. Mas ele vai fingir pra mim que ele é o Stratovarius? Não também. Então ele vai bem claramente dizer: você está enganado! Você está enganado! Eu não sou o Stratovarius, o bardo! Sou o Goblin, mas não o Stratovarius! Na verdade, eu sou um aventureiro que consegui um passe na cidade. Esse selo que eu carrego na capa, ele é um passe para poder frequentar as suas ruas. E, enfim... Ah, bom, então você não me interessa. Ele vai se interessar por mim por algum motivo? Querer continuar interessando enquanto eu tento me afastar? Vai. Espere! Eu preciso, de repente, conversar com você. Espere. E você também, espere. Esse episódio precisa ser interrompido agora.